Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado e a morte passou a todos os homens. Deus nos abençoe. Nós estamos estudando a carta aos Romanos e nós chegamos no capítulo 9. No capítulo 9, ele tem detalhes e nuances que fogem até o conhecimento e a compreensão de alguns. No domingo passado nós chegamos a um ponto em mostrar para vocês que quando a teologia hebraica, quando a língua hebraica fala de predestinação, tem duas palavras que fazem parte e que descrevem para nós entendermos o que é essa questão da predestinação. Primeiro é uma palavra chamada kevá, lembra? Kevá. E kevá significa tudo aquilo que está fixo na nossa alma, no nosso coração. E uma segunda palavra é a palavra kavaná. Kavaná significa que eu vou colocar para fora, que eu vou manifestar tudo aquilo que eu tenho no coração. Então, kevá está nos dizendo que o ser humano vem a este mundo com um decreto na sua alma, da qual estão lá todos os, eu diria, a possibilidade de queda, do pecado, toda a consequência herdada de Adão está fixo na nossa alma. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, ele falou lá as obras da carne. Todas aquelas obras estão dentro de nós, fazem parte do homem natural. Então é kevá, está decretado, está dentro da nossa alma. E por estar dentro da nossa alma, nós temos toda a possibilidade de kavaná, de manifestar isso. Porém, existem discussões com relação à questão do arbítrio. E eu sempre vejo as pessoas falando em livre-arbítrio, isso dá uma discussão. Eu tenho um amigo que ele vai assistir esse vídeo, Elisé, ele falta morrer do coração quando alguém fala em predestinação para ele. Mas eu gostaria de pensar uma coisa com vocês hoje: onde fica o arbítrio? Porque eu sempre vejo as pessoas falando, não, o homem tem livre-arbítrio, não, o homem tem livre-arbítrio. Mas uma pergunta para vocês: onde fica esse arbítrio? Que arbítrio é esse que estaria então de fora da questão do pecado? Quando nós estudamos essa questão da queda, quando nós estudamos Adão, nós vamos ter que pensar de fato o que foi que aconteceu. Porque em Gênesis 1:26 nós temos a Bíblia nos dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhante. Gênesis 2:25 vai dizer que ambos, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 3, o homem cai e recebe uma maldição por causa disso, vindo da parte de Deus. Gênesis 5 vai nos dizer que a partir daí Adão começa a gerar filhos segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ora, qualquer pessoa, não precisa ser teólogo, vai observar que aqui nós temos uma revelação progressiva, de que primeiro nós temos a criação, a primeira criação, o homem é criado à imagem e semelhança divina. Depois nós vamos ver que essa imagem e semelhança divina não tem pecado, não tem malícia, não tem segundas intenções, homem e sua mulher. Eu já fiz esse teste com vocês. Se vocês tirarem esse verso 25 do capítulo 2 de Gênesis, ele não vai fazer falta, mas ele está aí por uma razão, para nós entendermos como era Adão antes da queda. Esse é o último versículo do capítulo 2. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não tem pecado, não tem malícia, não tem segundas intenções, não tem coisas erradas na mente deles. Eles são neutros ao pecado. Eu chegaria até a dizer, eles são puros, que receberam isso de Deus. No capítulo 3 acontece a queda. E quando acontece a queda, no capítulo 5, verso 3, Adão começa a gerar filhos e filhas conforme a sua imagem e semelhança caída. É diferente, então há uma revelação progressiva. O que Deus criou, o pecado afetou. E se o pecado afetou, a Bíblia vai nos ensinar de que houve uma corrupção, houve uma perversão, houve uma adulteração daquilo que foi criado. Houve uma degeneração. Então nós precisamos entender isso direitinho. E aí eu vejo uma série de pessoas querendo ensinar, mas
querendo discutir, debater, mas sem nenhuma base bíblica, teológica, eu diria até filosófica. Então, o que é o arbítrio? Como é que a Bíblia vai descrever isso aqui para nós? Como é que você pode dizer que você tem livre-arbítrio se você não sabe o que é arbítrio? Onde é que está o arbítrio do homem? Aí vai entrar os estudiosos, teólogos e cientistas, eles vão dizer que o arbítrio está no seu coração. Alguns chegam a ser mais precisos e dizem que ele está localizado no cérebro, logo atrás dos olhos. Eu não sei, mas é a explicação que dão. O fato é que quando a Bíblia fala de coração, ela não fala desse órgão que bombeia sangue no nosso corpo. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala de mente, a Bíblia fala de cérebro. Então, onde é que está o arbítrio do homem? Está aqui. E quando nós olhamos para Romanos 5,12, nós vamos entender que houve de fato essa corrupção e houve uma destruição. Quem é o homem que descreve isso com mais qualidade para nós? É o apóstolo Paulo. E quando ele vai descrever sobre isso, em nenhum momento Paulo coloca uma espécie de arbítrio fora do pecado, fora da perversão, fora daquilo que foi adulterado. Porque para eu dizer que o homem possui livre-arbítrio, eu tenho que dizer que esse arbítrio dele estava protegido da queda, estaria protegido da ação do pecado. Porque o Senhor Jesus Cristo vai e diz para nós que aquele que comete pecado, ele é o quê? Ora, ser escravo do pecado, onde é que está o arbítrio dele? Aí a teologia vai mais longe e vai falar para nós da imago Dei, que é a imagem de Deus. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança divina. Muito bem, segundo a imagem e semelhante. Quando Adão cai, essa imagem semelhante ela foi corrompida. Ora, se ela foi corrompida, nós precisamos entender então que o ser humano já não é mais o mesmo criado por Deus lá no Éden em Gênesis 1:26. Esse ser humano agora é alguém que tem traços de queda, é alguém que sofreu uma perversão, sofreu uma adulteração daquilo que foi criado. Tudo aquilo que foi criado foi mudado. Aí Paulo vai descrever isso para nós. Ele diz, em primeiro lugar, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram. Onde todos pecaram? Todos pecaram em Adão, é o Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte. Logo a morte, o pecado, que é a morte espiritual, passou a todos os homens. Todos nascem pecadores. Davi descrevendo isso para nós no Salmo 51, eu nasci na iniquidade, eu já nasci em pecado. Em pecado minha mãe me concebeu, me deu a luz. Então o pecado faz parte desse decreto de Deus para a vida do homem. No dia que dele comer, certamente morrerás. De que morte Deus está falando? Deus não estava falando só de morte física, Deus estava falando principalmente de morte espiritual, porque Adão come do fruto e ele descobre como ele verdadeiramente era, aquilo que ele não estava vendo até então. E seus olhos espirituais não haviam sido assim abertos, né, para o mal, e ele tem esses seus olhos abertos para o mal. Ele agora consegue ver o mal. Por quê? Porque ele acaba comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos entender que Adão tinha então conhecimento apenas do bem. Ele vem de Deus, ele recebe o sopro de vida de Deus, o Espírito que é dado por Deus. Ele está no jardim sem pecado e tem conhecimento do bem, ele está vivendo no bem. E a desobediência a Deus deu a ele a oportunidade de não só conhecer o mal, mas ser dominado pelo mal. E esse domínio é tão profundo que ele não tem mais como viver na presença de Deus. E aí Deus é obrigado a expulsá-lo, e ele sai de lá e ele vai viver agora uma nova fase da sua vida. Vai gerar seres humanos caídos, pecadores. Aquela imagem então ela foi deixada para trás, ficou no passado. Esse homem agora ele é um morto espiritual, gerando outros mortos espirituais. E quando Paulo vai descrever isso, ele olha para os irmãos em Éfeso,
a carta de Paulo aos Efésios, e ele diz: olha, ele vos deu vida. Ele quem? Foi Deus quem vos deu vida em Cristo. E do que Paulo está falando? Paulo está falando de uma regeneração. Paulo está falando de novo nascimento. Deus nos deu vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a descrição que Paulo faz é de alguém morto verdadeiramente, um morto que não tem reação. Morto não reage. Tem uma cena que eu nunca esqueci. Nós estávamos na homenagem póstuma ao meu bisavô, na Beneficente Portuguesa, necrotério da Beneficente Portuguesa, e chegou alguém lá que nós não sabíamos quem era e acendeu algumas velas próximo a ele lá. E aí um dos meus tios, acho que foi meu tio Raimundo, que era pastor na época, que foi em cima da pessoa lá para que a pessoa não fizesse aquilo. E nesse íntere lá de discussão, a vela cai e ela fica acesa no pé do meu bisavô, do corpo do meu bisavô. E eu nunca tirei aquilo da minha mente. Por quê? Porque alguém morto não tem reação. Se ele estivesse vivo, ele teria sentido o quê? A chama queimando o seu pé, queimando a sua carne, não é? Qualquer coisa que nós pegamos assim quente, a gente já toma logo aquele susto. Então, morto não tem reação. E quando Paulo diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Paulo está dizendo que esse arbítrio, ele foi comprometido a ponto de o homem não ter reação. Ele está morto. Não adianta você pregar, não adianta você falar, não adianta você tentar persuadir, não adianta você tentar dar um tratamento de choque, não adianta fazer nada, ele está morto, ele não tem reação. Por quê? Porque o pecado levou o homem a perder a imagem semelhante de Deus. Aquela imagem semelhante, criada lá, dada por Deus lá no Éden, ela foi perdida, ela ficou lá. Quando o homem é expulso do paraíso, ele já sai de lá completamente diferente. Quando ele é expulso do Éden, não é mais aquele que Deus criou. Agora ele é um homem pervertido, ele é um homem corrompido, ele teve as suas faculdades adulteradas. E aí o arbítrio não está fora disso. O arbítrio também foi atingido e o arbítrio foi comprometido. E o arbítrio também está morto. Quando nós entendemos isso, que o arbítrio faz parte do nosso ser, está dentro da nossa alma, está dentro da nossa mente, que coração é a nossa mente, a nossa cabeça, nós precisamos entender também como a Bíblia descreve esse coração. A Bíblia descreve esse coração como tendo uma série de áreas. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Em primeiro lugar, Deus diz que eu tenho que amar a Ele sobre todas as coisas, conforme o quê? O meu entendimento, de todo o meu coração. Então o coração aqui está dentro daquilo que eu entendo, está dentro daquilo que eu conheço. Depois, acho que é Deuteronômio 29:4, que vai dizer que Deus não deu coração para que eles entendessem o que foi que Deus fez desde o Egito. Deus não deu olhos para eles verem, nem coração para entenderem. O que Deus está dizendo aqui? Que coração faz parte do nosso entendimento, no sentido de compreensão das revelações de Deus, de que nem todos vão ter, porque Deus não revelou. Depois, nós vamos ver que Deus não nos deu um coração covarde. O que é isso? É um espírito de covardia, mas de amor, de moderação. Então, quando se fala em coração, se fala num universo chamado mente humana. E é dentro dessa mente humana que está o arbítrio. E que é impossível que esse arbítrio ele tenha ficado fora da queda, ele tenha ficado fora da corrupção, ele tenha ficado fora da ação do pecado. Não, o arbítrio foi comprometido como todo ser. E aqui nós temos que chegar a duas compreensões hoje. Tem um grupo que diz que o homem de fato morreu espiritualmente, ele não tem reação nenhuma à voz de Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados.
E tem um grupo que diz que não, que o pecado não matou o homem, ele só baleou, né? Ele só deixou o cara avariado, que nessa avaria o homem ainda pode responder pelos estímulos que recebe, pela palavra que ele ouve. Agora, nós precisamos ainda compreender que dentro da história, a igreja primitiva, ela sempre creu nisso, no sentido de que o homem nasce de fato morto em delitos e pecados. Até que, dizem os teólogos, que nós vamos chegar no período da história, em que nós teríamos um grande debate acerca desse assunto. Agostinho, que os teólogos mais conhecidos e respeitados, né, da história, é Agostinho quem pega o ensino de Paulo e começa a ensinar a igreja, começa a ensinar os irmãos: olha, o homem não tem o arbítrio dele livre, o homem tem um arbítrio comprometido, ele está de fato morto nos seus delitos e pecados, ele é uma pessoa livre, ele é um ser vivo, ele tem emoções, ele tem intelecto, ele é um ser moral, mas com relação a responder positivamente à voz de Deus, ele não tem como. É nesse sentido que ele está morto. Aí vem Pelágio vai e diz assim: não, o pecado de Adão atingiu somente ele, não atingiu os demais homens. Preste atenção, quando Pelágio diz que Adão peca e o pecado de Adão fica restrito a ele, Adão, não passa a todos os homens, Pelágio está contrariando Romanos 5,12, que diz que o pecado de Adão passou a todos os homens. E aí vem um grupo para tentar conciliar e diz o seguinte: não, o pecado de Adão realmente passou para todos os homens, mas mesmo assim o homem tem livre arbítrio para dizer se ele quer ou não servir a Deus. Ora, os teólogos que querem, nós usamos a seguinte posição: voltar para a Bíblia. Aqueles que querem trabalhar a originalidade da teologia e da palavra de Deus, como é no início, eles dizem que o homem, ele não tem esse arbítrio livre, que o arbítrio ele foi comprometido, que ele foi corrompido, ele também está dentro da queda. Ele inutilizou a capacidade que o homem tinha de se relacionar com Deus, por isso que Adão é expulso do paraíso. Nós sabemos que Deus tinha um contato pessoal com Adão, e depois da queda esse contato ele é quebrado. Adão é expulso da presença de Deus. Então, essa imagem semelhante, ela foi corrompida, ela foi adulterada, o ser humano não tem mais. E aí vem um grupo, né, que diz que não, o ser humano, ele de fato é pecador, todos os homens pecaram, mas o pecado não inutilizou nada nele não, ele ainda pode resistir a Deus, ele ainda pode resistir ao chamado de Deus, ele pode dizer não para Deus, ele tem domínio de si. Em outras palavras, é o que eles estão dizendo. A Bíblia vai dizer para nós que não, irmão. Quando o apóstolo Paulo diz que esse homem está morto em delitos e pecados, Paulo está dizendo que esse homem não tem condições de por si só responder à palavra de Deus direcionada a ele. Em outras palavras, eu vou simplificar aqui: quando eu prego para uma pessoa, ou quando uma pregação ela é dada a uma pessoa, quando o anúncio do evangelho é feito, isto chama-se a manifestação da graça. A palavra está sendo pregada, esse ser humano, ele está ouvindo normalmente como todos os demais, porém isso não chega na sua mente, não tem como chegar lá, ele não tem como responder positivamente. Por quê? Porque ele está morto, ele não tem estímulo para isso. Quando a palavra de Deus chega diante dele, ele está escravizado pelo pecado, ele está escravizado por Satanás, ele está preso à sua quevá, essa carnalidade que toma conta desse ser humano, e ele precisa ser liberto. Por isso que Jesus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que ele está falando? Ele está falando para seres humanos que estavam livres, eles não estavam presos.
Jesus estava falando com seres humanos que estavam tendo entendimento básico daquilo que ele estava falando, mas Jesus está dizendo que o homem não pode responder por ele mesmo diretamente a Deus com relação à pregação do Evangelho. Então, esse homem, ele está escravizado pelo pecado, por Satanás, pelos prazeres da carne, pela sua própria carne. Então o seu arbítrio está preso, está comprometido. Quando Paulo escreve a Timóteo, jovem Timóteo, ele vai explicar isso. Ele diz para nós assim: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Quer dizer, se a pessoa não tem o mesmo nível que você, não discute, né? Mas ele deve ser brando para com todos, apto para instruir, deve ser paciente, disciplinando com mansidão aqueles que se opõem, na expectativa. Preste atenção, ele não dá certeza, ele diz da expectativa. Ou seja, eu vou repreender, eu vou ensinar, e eu vou ficar na expectativa de que Deus conceda não só o arrependimento. Então o que Paulo está dizendo? O arrependimento que o homem manifesta é concedido por Deus. É Deus quem realiza em nós, tanto querer quanto fazer, realizar, Ele quem faz. Então, essa libertação, ela tem que ser dada por Deus. Então Deus vai conceder não só o arrependimento, mas também o retorno à sensatez. O que é o retorno à sensatez? É a capacidade de compreensão. É Deus quem vai dar, é Deus quem vai abrir o entendimento desse ser humano para que ele entenda que está sendo pregado. Isso chama-se regeneração, isso chama-se novo nascimento. Para que você ouça o Evangelho, é necessário que primeiro Deus efetue em você o novo nascimento, porque você está morto. Para que você responda com fé, é necessário que Deus efetue em você o novo nascimento, lhe conceda arrependimento e fé para crer. Olha, irmãos, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. É um presente de Deus para os seus escolhidos. Na quinta-feira, nós estivemos aqui, estávamos dando uma olhadinha muito rápida naquela parábola do juiz Inico, lembra? Vocês já leram lá, né? O juiz iníquo, está fácil entender o que é juiz iníquo hoje, porque o que tem de juiz iníquo no Brasil não é brincadeira. E aí, Jesus está falando sobre oração, estimulando sobre oração, e ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aos seus eleitos. Então, irmãos, ensinamento teológico e doutrinário, a Bíblia é perfeita, é completa. Cabe a nós pegarmos lá. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, que assim como nos escolheu, Paulo está dizendo para Timóteo que Deus vai libertar aqueles aos quais ele escolheu. É a mesma coisa que ele diz para Éfeso: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, não fará justiça aos seus escolhidos. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, irmãos, por vós, amados pelo Senhor, que Deus vos escolheu desde o princípio para salvação, santificação no Espírito e fé na verdade. Então, Paulo diz: olha, Deus vai libertar, vai tirar essa pessoa dessas cadeias. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, Deus vai libertar o seu arbítrio que está escravizado ao pecado, que está escravizado ao diabo e a Satanás. Então, para nós entendermos essa questão da nossa liberdade, nós temos que primeiro compreender o que é arbítrio, aonde é que está o arbítrio. Então, o arbítrio bíblico é essa capacidade que o ser humano tem de responder para Deus. Isso foi perdido no Éden, não tem. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele vai ouvir o Evangelho como manifestação da graça de Deus. Todavia, ele só vai entender, ele só vai receber essa graça de Deus se Deus abrir o seu entendimento, como ele fez com Lídia. Lembra? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, né? Nos escutava, o Senhor lhe abriu o quê? O entendimento. Quando Jesus está com os seus discípulos, Jesus está ensinando, e mesmo assim eles precisavam ter a sua mente aberta. E aí nós vamos ver a seguinte expressão: então lhes abriu o entendimento para compreenderem plenamente as Escrituras.
A revelação ela é progressiva. Eu sei que nem todo mundo vai entender isso, mas o que a Bíblia diz é nesse sentido. Como é que eu posso afirmar que eu tenho livre-arbítrio se o meu arbítrio também foi comprometido pelo pecado, se o meu arbítrio também foi contaminado na queda, se o meu arbítrio foi perdido na queda e eu me tornei escravo do pecado, escravo da carne e escravo de Satanás? Então, todas as vezes que formos fazer uma afirmação, nós temos teológica, e doutrinária, nós temos que pensar na lei de precedência. O que vem antes? Como isso se originou? Como conceituamos tal coisa? Como isso se encaixa no contexto geral das Escrituras? Então, nós temos um homem criado por Deus, sua imagem e a sua semelhança, um homem neutro com relação ao pecado, um homem sem pecado, um homem limpo, mas um homem com possibilidade de queda. Esse homem, quando cai, quando ele desobedece a Deus, ele tem todo o seu ser corrompido, inclusive o seu arbítrio. Ele a partir de agora é uma outra criatura, ele passa a ver com olhos, eu diria assim, maliciosos, pecadores. Antes o homem que não conseguia ver a nudez, agora ele tem que cobrir a nudez. É outro, completamente diferente. Gênesis capítulo 5, ele começa a reproduzir-se por meio da ordem divina, e aí nós vamos chamar da reprodução tradicionista. O ser humano tem o poder de reprodução, e ao se reproduzir, ele vai passando essa natureza caída aos demais. Todos já nascem com essa natureza caída, corrompida, esse arbítrio já escravizado ao pecado. Davi diz assim: nascem os ímpios e já se descaminham. Então já nascem assim, corrompidos, pecadores. Quando Cristo diz: se o Filho vos libertar, é necessário que nós vamos ouvir o Evangelho, mas para crermos é necessário um milagre da parte de Deus, que é a teologia e que a Bíblia ensina, que é a regeneração, que é o novo nascimento. Um exemplo claro disso é Nicodemos. Nicodemos, um dos homens mais sábios da sua época, naquele período da história. E Jesus dá uma explicação para ele acerca do reino de Deus, e ele consegue ver apenas o que é material, ele consegue ver apenas o que é terreno, e ele diz: como pode eu voltar de novo para o ventre da minha mãe? Aí Jesus vai e diz: o que é nascido da carne é carne, e você entende, você é nascido da carne, você entende o que eu estou falando de forma carnal, você não consegue entender de forma espiritual, porque o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos o que? Nascer de novo. Então o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Que para ele compreender as questões espirituais, ele ia ter que nascer de novo. Isso estava no poder de Nicodemos? Não. Versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito é resultado de uma ação do Espírito. Deus não deu esse poder ao homem. O homem não tem o poder de nascer de novo. Quem opera o novo nascimento é o Espírito Santo. O arbítrio do homem está tão comprometido que ele não tem nem como chegar à compreensão total daquilo que lhe passa em termos espirituais. Tanto é que nós vamos ver que a Bíblia vai dizer para nós que para que o homem responda positivamente a Deus, ele tem que ser convencido. Qual é o papel do Espírito Santo? É esperar que o homem se arrependa, esperar que o homem tome a decisão e aí o Espírito Santo vai até ele? Não, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se ele está morto nos seus delitos e pecados, se ele nasceu morto em delitos e pecados, para que o Espírito Santo o convença, para que ele entenda essa questão e se arrependa, em primeiro lugar é necessário que seja operado o novo nascimento. Sem o novo nascimento não tem vida, sem o novo nascimento não tem entendimento, sem o novo nascimento não tem compreensão. Então o novo nascimento é o ponto de partida para a salvação daqueles aos quais Deus escolheu. Não cabe ao homem que de fato ele já tem
um arbítrio corrompido desde o princípio. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?